Irmãos, eu coloquei no grupo da igreja o slide não, né? O documento que vai ser o documento base para a gente seguir aqui no estudo, principalmente com os textos bíblicos. Recebeu, Gabriel? Não? Vou mandar para você. Vamos orar para iniciarmos. Senhor, somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por isso, Senhor. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Perdão porque nós, como pecadores, já conseguimos transgredir a Tua lei nas primeiras horas do dia, Senhor. Mas agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos purifica e o Senhor permite que nós o adoremos, Senhor. Que possamos nesse momento meditar mais sobre a oração dominical, que possamos continuar seguindo esses estudos e realmente aplicar isso em nossas orações, entendendo, Senhor, aquilo que está por trás também da profundidade da oração dominical. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Mateus 6. Mateus 6, a partir do verso 9. Vamos recapitular. Esse processo é bom, né? Um processo didático, para a gente trabalhar a memória. E não sei se os irmãos repararam, mas todo estudo está sendo feito isso. O irmão Jael fez, o Vitor fez, e agora também é minha vez de fazer. Lembrando, vamos relembrar aqui a estrutura. Quem lembra aqui qual é a estrutura da oração dominical? Existem petições e mais dois elementos aí dessa estrutura. Qual é a primeira estrutura? Prefácio. E qual é o prefácio? Não vale olhar para o texto bíblico, não. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Prefácio. Qual é a primeira petição que nós já vimos? Não. Santificado seja o teu nome. Primeira petição. Pai nosso que estás no céu. Prefácio. Santificado seja o teu nome. O próximo. Venha o teu reino. Segunda petição. Terceira petição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E hoje nós vamos na quarta petição, que é o pão nosso cada dia nos dai hoje. Então nós vimos que a estrutura da oração dominical é prefácio, 6 petições e conclusão. Hoje nós vamos ver a quarta petição, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós vamos utilizar como um texto auxiliar a pergunta 104 do Breve Catecismo de Westminster, que vai responder justamente isso, pelo que oramos na quarta petição. Mas antes vamos ler Mateus 6, do 9 ao 15. Eu vou pedir ao irmão Gabriel Falcão que leia, por favor, todos esses versos do 9 ao 15 de Mateus capítulo 6. Não nos deixes cair em tentação,
Amém. A pergunta 104 do Breve Catecismo, ela tem a seguinte pergunta: pelo que oramos na quarta petição? E na resposta, ela se expõe. Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos que, da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Essa é a resposta do Breve Catecismo. Mas a estrutura que nós vamos seguir adiante é uma estrutura que está no Catecismo Maior. Salvo engano, a pergunta 109, que eu não anotei aqui. Mas é a estrutura do Catecismo Maior que vai trazer mais profundidade para a gente entender aqui essa quarta petição. Como a gente sempre trabalha, todo o catecismo, né, o breve, o maior, ele sempre vem seguido de texto-prova, né? Então, aquela doutrina, aquela resposta, ela é verdade na medida que ela se prova nos textos bíblicos que seguem ali na nota de rodapé, tá? Então, nós vamos pegar essas notas que estão no Catecismo Maior e vamos trabalhar aqui uma a uma. A primeira coisa que nós vamos trabalhar quando nós pensamos nessa quarta petição, que é justamente o pão nosso, é sobre a queda do homem. Sempre quando nós vamos trabalhar, a gente precisa ir lá em Adão e Eva, a gente precisa ir no Jardim do Éden, para a gente entender a nossa condição hoje. Adão, como nós sempre trabalhamos aqui, ele foi o nosso representante federal. Ele representa toda a humanidade. Foi o primeiro homem, primeiro ser humano criado, depois veio Eva da sua costela. E nós vemos lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 17 a 19, que Adão foi criado perfeitamente pelo Senhor, tanto ele como a sua mulher Eva, perfeito, sem pecado. Contudo, depois de serem tentados pela serpente, eles transgrediram a primeira transgressão da humanidade contra o Senhor. Eles transgrediram a ordem de Deus, que dizia que eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. E nós vemos que, a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto, o pecado entra no mundo por meio deles, que é o que Paulo vai trabalhar, que por meio de um entrou o pecado e contaminou todos, e também por meio de um a salvação foi para muitos, pelo Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, o homem perfeito. Então, a ideia é que quando nós trabalhamos, quando a gente pede o pão nosso, a gente tem que pressupor que nós devemos pedir porque nós perdemos o direito a essas bênçãos. O homem natural, ele não tem um direito inalienável a essas bênçãos exteriores. Por que ele não tem? Porque ele nasce em pecado. Porque o seu representante caiu da situação de perfeito e transgrediu e condenou todos os homens, não somente os homens, mas toda a criação foi amaldiçoada. É por isso que nós vemos aqui que, por conta do pecado do nosso representante, Adão, perdemos o direito às bênçãos exteriores, as bênçãos exteriores do homem, como alimentação, como sustento. Essas bênçãos se transformaram para nós em maldição no seu uso. Eu até sublinhei aqui, no seu uso. Por que essas bênçãos se transformaram em maldição? Quando o homem peca, Deus se encontra com Adão, Deus se encontra com Eva, eles são questionados sobre o que eles fizeram, um joga a culpa no outro, joga a culpa na serpente, Adão joga a culpa em Eva, eles tentam fugir da sua responsabilidade, mas naquele momento ali em Gênesis 3, 17 a 19, quem puder abrir, por favor, pode abrir para ler, nós vemos então que a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. É com base nesse texto que nós defendemos que o trabalho não é uma maldição. Deus criou Adão para trabalhar no Éden, para cultivar, para plantar, para guardar. A maldição está justamente na questão dos abrolhos de espinhos. Está no suor da sua testa, da sua cabeça. Está justamente no cansaço que agora vem, a canseira que o homem tem para obter o pão dele de cada dia. É nisso que está a maldição. É por isso que, quando o Catecismo vai trabalhar isso, ele coloca que essa maldição, ela está no seu uso. Esses bens, eles não são amaldiçoados em si. O fruto não tem a maldição em si. O trabalho não tem a maldição em si. Mas sim no seu uso. Existe uma canseira,
existem maldições que envolvem o uso desses bens, dessas bênçãos exteriores. Essas bênçãos também, elas não podem ser de si mesmas suficientes para nos sustentar e não podemos merecê-las nem consegui-las pela nossa diligência. Qual é a ideia aqui? O pão nos alimenta, o arroz que nós comemos nos alimenta, mas eles não são suficientes por si só para nos sustentar. Em que medida? Existe um Deus que faz com que esses alimentos surjam. Por isso que eles não são suficientes em si. Se o Deus não fizer com que a colheita seja boa, nós não haveremos que comer. Se Ele não fizer com que a terra dê fruto, com que a chuva caia no céu em todo o processo que envolve plantação, que envolve crescimento do que foi plantado, que envolve colheita e distribuição, se Deus não estiver regendo isso tudo na sua santa providência, esses alimentos por si só não podem ser criar e nos sustentar. Essa é a ideia que o catecismo vai trabalhar aqui. Esses alimentos são meios. Tanto o trabalho como os alimentos em si são meios que Deus utiliza para sustentar as suas criaturas. E aqui, baseado na graça comum, tanto nós, os crentes, como também aqueles ímpios que não se converteram ao Senhor, também são alimentados por sua santa providência. Baseado nesses pontos, quais pontos? Nós perdemos o direito às bênçãos exteriores porque pecamos, Adão pecou, nós também pecamos. Nós vemos que na queda toda a terra foi amaldiçoada, não em si, mas no seu uso. E vemos também que essas bênçãos, como os alimentos, os trabalhos e tudo mais que envolve o nosso sustento, não podem por si só nos sustentar, porque depende de um Deus provedor e criador que as façam surgir na terra periodicamente. E com base nisso, nós também entendemos que não podemos merecer, porque nós não temos mérito para cobrar do Senhor, Ele não nos deve nada. Na verdade, nós já nascemos devendo a Deus pela vida que Ele dá a pecadores, porque nós herdamos isso de Adão, e também não conseguimos conquistar essas coisas pela nossa diligência. Não é a nossa diligência que vai fazer com que nós conquistemos isso. Isso significa que nós não devemos ser diligentes? Não. No nosso trabalho e tudo mais? Não. Contudo, a diligência não é suficiente para trazer o pão nosso de cada dia. Esse é o ponto. São meios que Deus, no seu governo, na sua providência, utiliza para sustentar as suas criaturas. Tá? O grande ponto aqui é que essas questões da diligência, os alimentos, o trabalho, isso tudo são meios. Por si só, eles não nos sustentam. Certo? Vamos ler algumas passagens bíblicas que vai trabalhar justamente o que nós estamos vendo aqui nesse tópico. Vou pedir a Tayane que abra em Lamentações 3:22, Áquila, Gênesis 3, 17 a 19. Minha mãe em Deuteronômio 8:3. Sanira, Gênesis 32, verso 10. Jael, Deuteronômio 8, 17 a 18. E Aline, Provérbios 10, 22. O Áquila que abriu em Gênesis, pode começar, por favor, Áquila. Certo, aqui é a que nós vimos da queda, né? A maldição
tanto a Adão quanto a toda a criação. Agora, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A ideia de que quem nos provém, quem nos mantém vivo é Deus. Não esses meios, o trabalho, o fruto da terra, mas é a misericórdia do Senhor que nos sustenta, certo? Trabalhando nessa linha que nós não somos merecedores das bênçãos exteriores e não temos como, por meios próprios, alcançar essas bênçãos se o Senhor não nos abençoar. Deuteronômio 8:3. Ele te livrou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Cristo fala isso, né, mais à frente, citando, né, esse texto, quando ele é tentado. Sanira. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 anos. Novamente, a mesma ideia, né, Jacó afirmando ser indigno, né, de todas as bênçãos que ele estava recebendo do Senhor e reconhecendo que a multiplicação da sua família, né, ou seja, do povo também ali, representado por ele, se deu unicamente porque Deus, né, ali a Trindade, favoreceu a ele e a todos, né, novamente reconhecendo a indignidade, né, não podendo cobrar nada de Deus, mas reconhecendo que Deus proveu a ele as suas necessidades. Deuteronômio 8:17. Não digas, pois, no meu coração, a minha força e o poder do meu braço e adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança e, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não confiar na força do seu braço, né, para conquistar as coisas, mas confiar e reconhecer que é Deus que deu todas as coisas e nos dá todas as coisas. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é riqueza, e com ela ele não traz desgosto. Entenderam, irmãos? Aqui os textos bíblicos tudo alinhado nessa ideia de que nós não somos merecedores das bênçãos de Deus, tá? Então, toda vez que nós vamos orar o Pai Nosso, quando nós afirmamos sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós temos que entender também que nós pedimos o pão porque reconhecemos antes que não somos merecedores disso. É por isso que estamos rogando a Deus, porque por natureza não merecemos isso. Se merecêssemos por natureza, era um dever de Deus nos dar o pão nosso. Mas como não merecemos, nós temos que pedir e rogar a Ele como criaturas que somos. Tá? Então devemos reconhecer isso quando oramos o Pai Nosso, pedindo aqui no ponto que nós estamos trabalhando na quarta petição, pedindo aqui o pão nosso de cada dia. Lembrando, né, para os irmãos que não conseguiram pegar aqui toda a exposição, né, nós estamos na quarta petição, quando nós introduzimos na oração dominical, foi explicado que a oração dominical, né, o Pai Nosso, não deve ser compreendido como uma oração de vã repetição. Nós vimos nos versos que antecedem aqui a oração dominical que o Senhor Jesus Cristo vai criticar justamente os pagãos que achavam que pelo muito falar, né, seriam ouvidos. Então a ideia aqui da oração do Pai Nosso é justamente a gente entender que essa é uma estrutura, certo? E nós estamos trabalhando cada petição aqui para entender maior profundidade. O irmão Gel trouxe aqui, né, a ideia do Pai Nosso, que toda vez que nós oramos, nós reconhecemos que temos um Pai e que um Pai que não é um Pai somente meu, mas é um Pai da Igreja de Cristo, é um Pai que é comunitário, né? E esse Pai, onde ele se encontra? Ele se encontra no céu, né? Nós vimos, então, toda vez que nós oramos, mesmo que a gente não esteja repetindo as mesmas palavras, automaticamente a gente está mantendo uma estrutura dessa oração dominical, porque a gente ora para um Deus que é o nosso Pai e que ele é transcendente, ele não se confunde com a sua criação, ele é outro, mas o Pai, ele também é pessoal.
Então nós estamos vendo isso, venha o teu reino, nós vimos que nós devemos orar ao Senhor, toda vez que nós oramos pedindo que o Evangelho se expanda, pedindo pelos missionários, pedindo por tudo aquilo que tem sido obstáculo para a progressão da fé e do Evangelho, nós estamos orando, cumprindo aqui o venha o teu reino. Então nós estamos vendo que é uma estrutura. Toda vez que nós oramos pedindo pelos missionários, nós estamos cumprindo isso. Toda vez que nós nos ajoelhamos, a gente reconhece o Pai Nosso. Toda vez que nós agradecemos pela comida, na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, nós estamos agradecendo, cumprindo aqui o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é importante a gente ter essa ideia, porque se a gente perder isso de vista, parece realmente que a gente tem que ajoelhar e repetir, Pai Nosso está no céu, santificado, sem entender a profundidade que existe por trás dessa estrutura, tá? Pode falar, Gabriel. Não merece o sustento por causa do pecado de Adão? E pelos nossos também. Adão é o representante, né? Agora eu não lembro qual foi o... Vitor deve lembrar, o pastor que falou isso, que lá no Jardim do Éden, né, nós herdamos o pecado de Adão por causa da transgressão feita no jardim, mas também herdamos salvação que não foi no Calvário, onde nós não estávamos no Calvário, né? Claro que uma citação muito mais poética, mais organizada, né? Mas a ideia é essa, né? Assim como nós herdamos o pecado de Adão e nós mesmos transgredimos a lei do Senhor de forma consciente, né? Isso é importante, é difícil de compreender, mas a gente tem que ter um entendimento que nós nascemos em pecado, né? Davi fala isso no Salmo, iniquidade, em pecado, foi concebido ele e nós também. Mas a gente conscientemente transgredimos a lei do Senhor, até mesmo como cristãos ainda, lutamos contra isso, né? Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai trabalhar isso quando ele fala que o bem que nós queremos fazer, esse nós não conseguimos fazer, e o mal que nós não queremos, esse a gente acaba por fazer. Ele está falando o quê? De um cristão. Quem tem a consciência de que quer fazer o bem e não consegue? O ímpio tem a consciência disso? Não tem. Essa é a nossa realidade. E mesmo assim a gente transgride a lei do Senhor, nós transgredimos sabendo do que custou para a nossa salvação. Então, é importante a gente olhar para Adão, nosso representante? Sim. Isso vai explicar muitas coisas com a queda. Mas também olhar para nós mesmos, porque a gente também peca, né? Nós nascemos em pecado e de forma consciente pecamos, né? Somos escravos do pecado. Mesmo depois de livres do pecado, ainda temos algumas consequências, né? Resquícios daquela antiga escravidão que o Senhor nos livrou, porque ainda assim às vezes perdemos essa batalha. Não somos escravos. Uma vez libertados por Cristo, sempre livres. Mas a gente perde a batalha de vez em quando contra esse inimigo que é o pecado. Tá? Então, essa é a ideia, né? Não somente porque Adão pecou, mas porque nós pecamos, nós também não somos merecedores dessas bênçãos exteriores que está sendo trabalhado aqui. Que é justamente o tópico posterior, né? Que vai falar sobre a inclinação para o pecado. Somos propensos a utilizar das bênçãos de forma ilícita. Nós vimos que todas as dádivas de Deus, o homem consegue transformar aquilo em maldição. Consegue transformar aquilo em maldade, né? Nós vemos que o homem, ele consegue transformar o trabalho, que é algo que o Senhor deu, de forma digna, em algo ilícito. Ele consegue ter vantagens que não são devidas pelo meio do trabalho. Ele consegue, por meio do trabalho, furtar o patrão. Ele consegue, por meio do trabalho, fazer muitas coisas ilícitas. É uma bênção dada por Deus aos homens, que eles convertem isso em maldição e usam de forma ilícita. Por quê? Por causa dessa inclinação natural para o pecado. Romanos capítulo 7, essa inclinação natural para cometer a maldade. Vamos ler alguns textos aqui, eu vou pedir ao Danilo que abra em Lucas capítulo 12, verso 15. Gabriel Martins, Oséias 12, verso 7. Se tiverem algumas dúvidas, podem colocar, irmãos. Colocação também. A ideia da EBD é ser dinâmica, né? Senão parece uma palestra. Quem abriu pode ler, por favor. Tá. Efraim, mercador, tem nas mãos
balança enganosa e ama a opressão. Só o 7? Isso é isso, só o 7. Balança enganosa. Deus vai anunciar nesse contexto aí o juízo, né, a Efraim por causa dos seus pecados. E um dos seus pecados é a balança enganosa, é fraude. Se fosse hoje em dia, é estelionato, né, utilizando de meios fraudulentos para obter vantagens de forma, obviamente, ilícita, né? Lucas 12, 15. Qual é o contexto aí, né, da questão da avareza que Cristo está trabalhando? Justamente a transformação da bênção em maldição. O Senhor dá riquezas para o homem, dá dinheiro para o homem e ele consegue converter isso em mal. Porque aquilo que foi o meio para o seu sustento e de bênção do Senhor para com ele transforma isso no seu ídolo. Aquilo que era para ele gozar do bem do seu trabalho, que nós estamos vendo em Eclesiastes, né? Que não é errado beber, comer e gozar do fruto do seu trabalho, isso é dádiva de Deus, o homem transforma isso em idolatria. Ele passa a adorar o objeto, né? A riqueza dada por Deus, ele vira um ídolo na vida dele e ele adora. É por isso que nós estamos vendo a inclinação natural para o pecado. Até a riqueza que Deus dá, o homem consegue transformar aquilo em idolatria e pecar contra o Senhor. Oséias foi lido, eu vou ler Tiago 4, do 1 ao 3, que diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Em consonância com o que nós estamos vendo aqui. Como o homem consegue converter o bem em mal, né? A ideia da cobiça do homem, da inveja, ele mata para conquistar riqueza, ele mata pelo dinheiro e ele não sabe pedir ao Senhor, porque Deus vai falar que eles não recebem porque eles pedem mal, eles pedem com o objetivo de esbanjar tudo com seus próprios prazeres vãos, né? A ideia que está sendo trabalhada aqui em Tiago. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Douglas. Tem mais um comentário também, corroborando com essa questão de transformar essa maldição. As diversas advertências que há a respeito das glutonarias. Quando eu penso em pão, eu penso diretamente no alimento. A comida. Né? Sustento de forma geral, mas também muito diretamente no alimento. Então você vê lá, quando tem o fruto do espírito e as obras da carne em alta, você vê glutonaria como uma coisa apontada. Quando você pensa na ceia, acho que em 1 Coríntios 11, que tem as pessoas aqui da ceia, aí você vê que a advertência para eles é porque eles estavam comendo de forma desordenada, e também não esperando os outros para comer. Aqueles que tinham mais dinheiro comendo e sem compartilhar diretamente com aqueles que tinham menos. Então você vê que essa ordenança de comer de forma desordenada, advertência sobre comer de forma desordenada, eu me vejo como uma inclinação de utilizar o pão para o mal, né? O pão literalmente, né? O alimento. Perfeito, isso mesmo. Transforma a provisão do Senhor em maldição, né? No exagero, não seguindo o domínio próprio, a temperança, né? Que é o fruto do Espírito. Que é uma coisa que a gente não se atenta muito sendo cristão. A linha é tênue, né? Aquele um pouquinho a mais que a gente cai no... Como se fosse um pecado aceitável. Não, a gente não deve, mas a gente come. Verdade, é bem popular, né? Crente come, né? Come e bebe bastante refrigerante. Tem que ter cuidado, que a gente acaba se orgulhando disso, né? Não bebe cerveja, mas come muito. E é uma linha tênue, né? A questão que realmente, às vezes, a gente tem uma capacidade de comer bastante. Não é glutonaria, né? É porque, às vezes, o crossfiteiro aí vai ter que comer mais do que quem não faz crossfit. Para repor, né, a energia. Então é muito subjetivo, né? Cada um vai conseguir ver a questão. O rodízio, alguns com yakisoba exageram um pouco. Tem uns que falam que não conhecem meu metabolismo, né? Justificam no metabolismo. Mudança de nível.
Mas essa é justamente a ideia, né? As bênçãos, aqui o Douglas trouxe exemplo mais próprio do alimento, mas o todo, irmão. A gente para por a nossa vida, a gente consegue converter tudo que o Senhor nos dá de bom, da dádiva que vem dele, a gente consegue converter isso como meio para pecar contra Deus, né? E transgredir a sua lei. Então nós vimos até aqui a nossa inclinação natural para o pecado, a nossa hoje atualmente. Nós vimos a perda do direito lá em Adão às bênçãos exteriores. Nós não temos direito a essas bênçãos, nem de nascença, nem mesmo podemos conquistar durante a nossa vida por meio da diligência. E nós vimos também que isso tudo ocorre por causa da queda de Adão e também por causa dos nossos próprios pecados, tá? Não sejamos falsos, né? E não ter uma percepção da realidade e querer olhar para Adão, não olhando para si também. Né? Que às vezes a gente tem essa tendência, mas eu tô levando a culpa de Adão, tô levando esse fardo e tudo mais. O Senhor trabalha assim na história. E tudo que ele fez e faz de modo perfeito. Então a gente tem que manter limites, né? Traçar limites nos nossos pensamentos, lembrando que nós temos essa inclinação natural para o pecado. Então, toda vez que nós vamos raciocinar e pensar, a gente tem que parar e partir do ponto, eu sou pecador. E nesses meus raciocínios, a minha inclinação natural primeira é de ofender o Senhor. Né? Então é interessante, toda vez que a gente vai pensar em pecado, Adão, tudo isso, colocar balizas, porque tem coisas que nós devemos nos submeter e ponto. Deus assim o fez e assim comunicou a nós pela sua revelação. Antes ele dava gratuitamente, antes do pecado, não precisava, supondo assim, a gente perdeu o direito por causa do pecado. Sim. Antes, como funcionava isso? A ideia é a ideia de pacto, né? Quando Deus ele cria Adão, ele faz um pacto, a gente chama de pacto de obras. Né? Qual é o pacto de obras? Adão viveria, né? E quando a gente fala em vida, a gente pode relacionar todas as diversas bênçãos que estão relacionadas a isso, se ele andasse perfeitamente. A obra dele deveria ser perfeita, principalmente não comer do fruto que o Senhor falou para não comer. A partir do momento que ele faz isso, se ele fizesse isso, é importante entender porque ali também o Senhor agiu com bondade e amor, né? É porque há uma diferença quando a gente vai estudar sobre a bondade, o amor e a misericórdia, né? Quando a gente trabalha em misericórdia, a gente trabalha a ideia de que Deus está se relacionando com transgressores, com pecadores. Então, toda vez que a gente fala de misericórdia, transgressor. Então, Deus, antes da queda, não se relacionava com Adão em misericórdia. Se a gente pode trabalhar assim, né? Se eu estiver errado, o Vitor pode falar aí, o nosso seminarista. A ideia de misericórdia em que sentido? Adão não tinha transgredido. Deus sempre agiu de bondade, amor com a sua criatura. Mas não compaixão, né? Essa é a diferença. Então, Adão ali antes da queda, né? Boa pergunta, hein? Adão ali antes da queda, ele, por causa do pacto, né? Eu estou tentando trabalhar aqui para a gente não colocar a questão de merecimento total de Adão. Adão é criatura, Deus é Deus, ponto. Adão não é, me manda aí que eu sou um devedor, não é nesse sentido, tá entendendo? Mas a forma de relacionamento de Deus com a criatura pós-queda e antes da queda é diferente. Antes da queda, Adão, se ele vivesse corretamente, ele seria recompensado pela obra, as suas obras. Por quê? Pacto de obra. Sem cansaço, talvez, como diz. Não, sem cansaço. O cansaço é fruto do pecado, sem cansaço. Ele não se cansava. Mas estou falando que o fruto do Jardim do Éden é Deus que dava. Por mais que não houvesse pecado, ele não se cansava. Mas quem dava o fruto? Quem fazia nascer o fruto da terra? Quem fazia chover, molhar? Exato. Que é, né, antes, toda essa narrativa antes da queda. Né? O Senhor, ele agia para com o homem. Então, o homem ali, ele andava, ele era recompensado pelas obras. Mas Deus fazia pelo pacto que ele fez com Adão. Então, primeiro, ele honrava o seu próprio pacto, porque ele é fiel, ele não volta atrás. Se ele fez um pacto com Adão, que Adão viveria se ele não pecasse, por causa desse pacto, e todas as bênçãos relacionadas a essa vida, Adão gozaria. Quando o homem peca e condena toda a humanidade ali nele, na sua transgressão, agora não é mais pacto de obra.
Um homem não pode se relacionar com Deus por meio das suas obras, porque as suas obras são mais por natureza. Ele nasce em pecado, então ele só se relaciona com Deus por meio da graça, o pacto da graça, onde nós temos o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote dessa aliança, Cristo. Então veja, a relação é diferente. A ideia aqui do raciocínio é a gente não parar para pensar que antes da queda, Deus tinha um dever com a criatura, sabe? Ele tinha um dever porque ele mesmo quis fazer o pacto. Aí você já vê a bondade de Deus. Ele mesmo procurou a sua criatura e fez um pacto com ela. Era um relacionamento diferente. Era um relacionamento diferente antes da queda e pós-queda. O nosso catecismo, ele se identifica com isso muito bem, né? Ele diz assim, fala sobre o pacto das obras. Tão grande é a distância entre a criatura e o Criador, que ela, ou seja, as criaturas não poderiam exigir nada dele. Não exige A transcendência de Deus, né? porque é tão grande a distância entre a criatura e o Criador. Mas Deus, por causa do seu ser, da sua bondade, da sua graça, né, do seu amor, ele voluntariamente fez uma voluntária condescendência, é o termo do nosso catecismo, da nossa pessoa de fé, e sua voluntária condescendência foi servir Deus se relacionar com os homens através de um pacto, o pacto das obras, também chamado de pacto da vida. Que sintetiza isso, né? Você vê que é a condescendência de Deus. Né? Ele é Deus, né? Ele não precisava, né? Ele não Autossuficiente. ele não era assim, nós estamos falando, Adão, nossa, eu fiz, agora vem aqui. Cobrar. Não, é uma voluntária condescendência, porque ele é completamente outro. Ele poderia ter virado Adão, feito Adão um ciclo de vida menor, né? E desmereceu Deus. Mas por causa de ele ter feito pacto, por causa de tudo que ele estabeleceu para si mesmo, por causa do plano já decretado na eternidade, ele tentou, ele buscou esse primeiro relacionamento através do pacto da vida, do pacto das obras. Condescendência, né? Palavra-chave aí, Deus, antes do pecado, a condescendência dele para com a criatura Adão ali, né? Isso aí, Eu fico pensando, assim, conjecturando, não sei se é nada, eu penso que Deus fez o pacto, mas deixou o livre-arbítrio, né? Tanto é que Adão, Eva, pelo livre-arbítrio que Deus Sim. deixou, ela desobedeceu a ela. Porque se ela não tivesse feito, não tivesse se deixado levar pela serpente, hoje, porque Deus criou o mundo perfeito. Nós não veríamos hoje se ela não tivesse acontecido isso de pensão. Isso está errado. Hoje a gente não teria, as mulheres não passariam dores para ter seus filhos, nós não precisaríamos estar lutando pelo pão de cada dia e veríamos porque Deus criou o mundo para ser perfeito. Só que o livre-arbítrio que foi concedido ao homem desde a sua criação foi que estragou tudo, né? E hoje a gente tem o livre-arbítrio e se a gente não tomar cuidado, a gente sofre muito com as nossas escolhas e com o que a gente planta na vida, né? Todo mundo fala, a vida é um plantio e uma colheita. Então, por conta do pecado de Eva e de Adão, hoje a gente também colhe os frutos por eles, porque nós somos filhos, né? Nós somos descendentes deles. Então, tem coisa que lá no estudo lá da igreja, o presbítero que dá o estudo, ele diz, tem coisa que Deus quer que a gente, ele mostra pra gente, mas tem coisa que ele não deixa que a gente tenha a visão, porque nem tudo na escritura você vai entender conforme você fica pensando, mas se Deus já sabia de tudo, aí você entra num processo porque de... você entra num processo, né? Mas foi o livre-arbítrio. É o escolaticismo, né? Na história que ficava Foi o livre-arbítrio. levantando Porque questões. Já pensou o mundo ideal se eles não tivessem feito? Não fizeram? É sempre interessante que a gente pensa, existe é porque isso é um estudo, né? Essa questão, isso aí é um estudo à parte. É para a vida inteira, eu acho. Porque uma sequência, quando você para pensar, isso tudo é uma sequência que a gente fica pensando, né? Se ele não tivesse pecado, se o mundo era perfeito, a gente viveria assim, assim, assim. O homem pensa assim, Deus decretou todas as coisas, né? Ele já sabe. Ele já sabia. Exato, a história já está escrita por ele, já foi feita por ele. E a gente sempre, quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 15, é muito bom. Depois dos irmãos que puderem em casa ler 1 Coríntios capítulo 15, ele todo, nós vamos ver que
desde o princípio, na ótica de Deus, não nossa, porque nós somos limitados, nem tudo é revelado, né? Deuteronômio 29 ali, 29, né? O que Deus revelou, nós nos apegamos, aquilo que Ele nos revelou pertence a Ele. Não devemos correr atrás disso. Mas quando nós olhamos toda a revelação fechada da Escritura que nós temos agora, muitos não tiveram no passado, nós vemos que 1 Coríntios capítulo 15 vai trabalhar que o jardim do Éden sempre foi uma semente. Hoje nós não devemos olhar, quando nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, Deus não criou o Éden para ser a plenitude do homem. Quando a gente vai ver a narrativa sobre novos céus e nova terra, sobre paraíso e tudo mais, nós vamos ver, principalmente em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso corpo futuro, depois da glorificação, não é o corpo parecido com o corpo de Adão e Eva, na perfeição. Eles eram semente, o apóstolo Paulo vai trabalhar que eles eram semente. Eles foram o início daquilo que seria melhor e superior, que nós conquistamos em Cristo. Então veja, esse raciocínio nosso é comum, e o se, mas essa perfeição que nós vamos alcançar, superior a Adão e Eva, na nossa condição, na nossa natureza material e física também, não é olhando para trás, para o Éden, é olhando para Cristo. Né? 1 Coríntios capítulo 15, ele é a nossa primícia. Nós vamos ressuscitar, nós seremos glorificados no nosso corpo, porque Ele ressuscitou. Então é interessante porque a gente até viu alguns livros, né, trabalhando a ideia alguns livros meio legalistas, querendo trabalhar a ideia de dieta, o que o cristão deve comer, o que o cristão não deve comer. É furado, essas coisas de relacionar o que pode e o que não pode, geralmente cai em legalismo. O livro até, né, tem alguns pontos interessantes, mas qual o grande erro do livro? Ele olha para o Jardim do Éden. Ele não considera a transformação do nosso corpo em pecado. Ele quer fazer com que nós não comemos carne, venhamos comer mais sementes, olhando a narrativa pré-queda, sem entender que na consequência do pecado, na maldição, o nosso corpo foi transformado. A gente precisa da carne. O nosso corpo foi amaldiçoado também. Então a gente tem que mirar sempre isso, né? A gente mira ali atrás, perfeição, no sentido de Deus criou o homem perfeito, tudo perfeito, ele não pode ser imputado a ele nada em relacionado ao pecado. Tudo é culpa nossa, tudo é culpa de Adão. Deus não colocou, o homem foi provado. Deus criou o homem, como você colocou, com livre-arbítrio. E ao homem foi dada a responsabilidade sobre esse livre-arbítrio. Se fala tanto em liberdade, mas os homens não querem arcar com as consequências dessa liberdade. Deus permitiu que eles fossem provados pela serpente. E eles não eram marionetes de Deus. É nisso que está a grandiosidade, porque o Deus Criador, na sua bondade e na sua sublime perfeição e sabedoria, ele criou o homem de tal forma que ele permitiu que na liberdade dessa criatura ela pudesse ofender a ele mesmo. Então, né, e depois da queda nós vamos trabalhar não mais a questão do livre-arbítrio, mas a livre agência, né, a livre gerência que os homens têm, mas isso é um estudo à parte. Mas veja, é tudo culpa nossa. Né? É hoje culpa nossa, foi lá em Adão, e o Senhor consegue transformar o mal em bem, porque da queda nós temos o Salvador Jesus Cristo, da queda dos nossos pecados, por meio do mérito dele na cruz, no Calvário, nós vamos conquistar um corpo superior à pré-queda. Um corpo que a gente não consegue explicar como, porque o apóstolo Paulo não dá detalhes, mas que a gente entende que ele vai falar que eles foram sementes. Eles não devem ser o alvo. O alvo é aquilo que a Bíblia anuncia para o futuro, né? Então é só bom a gente trabalhar isso, que o jardim, aquele pequeno jardim, vai trabalhar o relacionamento de Deus com suas criaturas, pacto de obra, pacto de vida, pacto da graça, todas as questões que envolvem o pecado do homem, mas para nós hoje, com a revelação completa, a gente olha para frente, novos céus e nova terra, né? E o passado para entender a questão do pecado, do livre-arbítrio e tudo mais, toda a narrativa bíblica, né? Ela tem um início e ela tem um fim, e toda uma sequência necessária com conexões, né? Que a gente tem que entender a narrativa bíblica até o fim, tá? Mais algum? Respondendo a pergunta do irmão aqui, Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então veja bem, o serviço braçal
Exato. Porque Deus foi o primeiro a trabalhar. Deus criou os céus. Até hoje trabalha. Deus é o primeiro a trabalhar e o trabalho não é. Só que, nesse aqui, antes do pecado, Adão já estava trabalhando. Só que tinha um adendo e uma diferença. Ele trabalhava em comunhão com Deus. Então não precisaria ser o suor do seu rosto o poder do pão. E ele cultivava e Deus providenciava harmonicamente. Né? Então a verdade é essa, o trabalho, ele hoje é maldição porque nós estamos debaixo da maldição. O trabalho não é maldição, a canseira do trabalho é maldição. Hoje nós estamos debaixo de uma maldição, portanto talvez você fique cansado. Uhum. Mas Exato. o trabalho dignifica o homem. Exato. Então, quer dizer, quando nós trabalhamos no Senhor, quer seja na parte particular, quer seja na obra, nós temos a graça e temos a comunhão em Cristo, para que o trabalho seja fruto de Deus. Exato. Hoje, Conhecendo não é isso. chato, carpenando, é uma bênção. Porque eu estou em harmonia. Isso aí, em comunhão com Deus, né? Então, veja bem, o trabalho dignifica. O trabalho é bênção. Só que hoje, debaixo De maldição. da maldição do meu pecado, ele às vezes é árduo, ele às vezes incomoda. Né? E essa parte do Adão. Adão ele teve a escolha de não pecar. Sim. Né? Ele teve a escolha, ele teve o livre-arbítrio de escolher não pecar. E ele pecou. Aí tornou-se condição posteriormente. Para todos nós. Escolhas, né? Em consequência, se estendeu até nós. Hoje nós não somos, muitas vezes, escravos do diabo, mas escravos de nós mesmos. Porque somos tendenciosos a pecar. Nós somos profissionais em pecar. Porque nós estamos debaixo de uma maldição carnal que só se nós livramos disso em Cristo. Por isso que nós estamos debaixo da potente mão de Deus, na obra do Deus Espírito Santo, para que nós tenhamos a condição de discernir entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Lá em Romanos capítulo 7. E ele começa capítulo 8, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Dando graças, porque pela obra dele nós somos libertos dessa escravidão, apesar da luta, sabendo que o Senhor, como foi dito aqui, ele nos sustenta, ele vai nos dando graça para ir superando esses obstáculos, né? Que nos faz pecar. Essa comunhão no trabalho que nós conseguimos vencer na paz com o Senhor e trazendo esse poder que nos veio da paz conosco mesmo, do pecado. Isso é um ponto muito interessante, porque existe um ditado popular, uma ideia popular de que trabalho é pecado, né? Um argumento para preguiça, né? Que trabalhar é maldição. As pessoas, no Brasil então, nossa, o povo que gosta de trabalhar é o brasileiro, né? Brasileiro com 25 anos já está pensando na aposentadoria dele, tem 25 anos. Muita coisa para produzir ainda, ele já está pensando na aposentadoria. Mas enfim, por causa dessa doutrina que foi ensinada, principalmente ali pelo catolicismo romano, de que o trabalho ele é um mal em si. Mas não é, como foi colocado aqui o texto bíblico, o trabalho é bênção, o trabalho dignifica o homem, o problema é a canseira por causa da maldição, a gente se cansa, né? E essa canseira é incrível, quando Deus fala que vai cansar, irmãos. A gente trabalha sentado no ar-condicionado, a gente cansa. Não somente o trabalho braçal, é incrível como a gente fica cansado. É maldição de Deus, não tem como fugir. Pode ser o trabalho melhor dos sonhos. A gente vai cansar, cara. A gente cansa. O Gel deve ficar cansado de dar aula. Ele gosta de tocar violão, mas cansa. Tem que aturar os alunos perturbando ele lá. Todo trabalho cansa, né? Cansa mentalmente, cansa fisicamente. Isso é maldição. Vai cansar, não tem como não cansar, porque Deus fez a nossa natureza amaldiçoada para esse fim, né? Então, é aquilo, apesar da canseira, a gente tem a bênção do Senhor e o Senhor nos sustenta e nos dá graça para continuar trabalhando e dia após dia. Essa é a visão. Quando eu estou no trabalho, se eu tenho comunhão com Jesus Cristo, com o Salvador, com o Espírito Santo, com Deus Pai, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque eu consigo entender que o trabalho é de Deus. Em benefício da minha família, meu braço leva o pão para minha casa, eu sou o provedor da minha casa, olha só quantas coisas eu tenho para me incentivar a trabalhar. Eu sou o provedor da minha casa,
Exato. As bênçãos exteriores. Vamos lá então, prosseguindo, outro tópico que nós vamos entrar aqui nós pedimos, né, quando nós vamos olhar aqui o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos por nós e também pelos outros. Né? Aí nós vamos ver, está na primeira pessoa do plural. Né? Então, nós estamos pensando não somente individualmente, mas em todos. Né? Então, nós pedimos por nós, pelos outros, que pela providência divina, pela providência de Deus, nós estamos entendendo que Ele não nos deve nada. Nós somos devedores. Então, pela sua providência, no seu governo e no uso dos meios lícitos, nós vamos conquistar isso de forma lícita, os meios que Deus nos dá, possamos, como o irmão colocou, desfrutar de uma porção suficiente. Nós não pedimos por muito. Nós vamos ler um texto aqui que vai falar justamente sobre isso. Quando nós oramos um pão nosso, nós temos o foco no suficiente. O hoje. A gente pode conquistar mais coisas, ter um conforto melhor? Podemos. Mas nós devemos ter a prisma, isso vai ligar à ideia de contentamento, que é o final aqui da pergunta, da resposta, que é o suficiente. Nós pedimos ao Senhor uma porção suficiente desses favores e nós pedimos também que esses favores eles possam ser continuados de forma, não somente no dia que nós oramos, mas também nos posteriores, de forma continuada e que eles sejam bênçãos para nós em nosso santo e confortável uso. Não é pecado ter conforto, irmãos, mas nós entendemos que o conforto é bênção de Deus. Nós não merecemos o conforto, mas não é errado ter o conforto. Pedir ao Senhor que pelos meios lícitos Ele nos dê conforto. Sentar numa cadeira de plástico, conforto. É que a gente está associado muitas vezes conforto à luxúria. Conforto é a coisa mais cara. Mas a gente olha para as coisas mais simples, isso é um conforto. Poder sentar numa cadeira, uma obra do homem, é conforto. Mas todo mundo em pé aqui. Qual é mais confortável? Ficar aqui em pé o tempo todo ou podendo sentar numa cadeira, mesmo que seja de plástico? Um ventilador não é um ar-condicionado, mas não é um conforto? Imagina agora nesse calor, todo mundo, a gente sem ventilador aqui na igreja. Então, luz, as coisas simples é um conforto de Deus para nós. Então, nós, quando pedimos o pão nosso, também podemos pedir para que Ele nos dê conforto. Gozar do fruto do nosso trabalho, o comer, o beber, a progressão dos bens. Sempre, nós vamos ver aqui em Efésios, sempre lembrando do necessitado. Nós não podemos esquecer isso. Oramos por nós e pelos outros. Isso envolve caridade também. Olhar ao nosso redor e ver quem está precisando de ajuda. Vamos ler, e aqui ele fala uso e contentamento, né? A ideia de estar contente com aquilo que o Senhor nos dá na nossa provisão. Nós vamos ver isso aqui em Provérbios, que nós somos tentados a sempre olhar para o próximo. O Senhor tem nos abençoado muito. Bênçãos que não podemos contar, elas são incontáveis. Mas a gente tem uma inclinação pecaminosa de ser descontente com a vida que nós temos hoje. Porque a gente olha aquele amiguinho do Instagram, né, que usa o Instagram para se promover aquilo que ele tem, os seus bens. Porque nós olhamos o nosso vizinho. Porque nós invejamos o próximo. E nós somos descontentes. E nós afrontamos o Senhor. Porque nós estamos com esse pensamento e indo contra aquilo que Ele tem no seu santo governo nos dado. O que nós temos hoje, Deus nos deu. Nós devemos ser gratos a Ele por isso. Contentamento. Significa que nós devemos estagnar, não pensar em progredir profissionalmente. Não. O hoje eu estou contente. Continuarei trabalhando. Se o Senhor quiser, Ele me abençoará com outras bênçãos mais. Mas eu estou contente com o que eu tenho hoje. É assim que nós devemos alinhar. No nosso trabalho, planejamento, quem trabalha com carreiras, né, e empreendedor, não é errado você querer licitamente
progredir os seus bens. Isso, na verdade, é fruto de uma teologia bem trabalhada calvinista, né? Que os socialistas e comunistas vão acusar lá Calvino de ser o pai do capitalismo, né? A ideia aqui é justamente essa. Nós devemos trabalhar, com mais trabalho, automaticamente nesse mundo criado por Deus, nós vamos conseguir progredir licitamente os nossos bens. A grande questão é contentamento com o que nós temos hoje, caridade. Que a nossa progressão não seja em detrimento ao nosso contentamento com o que nós temos hoje e não seja em detrimento com a caridade que os necessitados precisam, certo? Então, é só alinhar essas questões. Vamos ler a passagem bíblica, eu vou pedir a Vitor, Gênesis 28, 20. Douglas, Efésios 4, 28. Jéssica, dá para ler, Jéssica? Salmo 90, 17. Gabriel Luiz, 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. Pode ir na ordem, por favor. Gênesis 28. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, Pode continuar. veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tem o rosto do meu povo será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo aí, né, novamente antes da lei, é a ideia de confiar na provisão do Senhor, né? Os meios lícitos ali e tudo mais. Efésios 4, 28. Aquele que cuidava, não quis mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Esse texto nós vimos, foi muito bom a pregação quando nós tivemos a exposição ainda lá no Believe, né, em Efésios capítulo 4, esse verso é interessante. Vai trabalhar a ideia da nova humanidade em Cristo, né, a conversão. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. O apóstolo Paulo enfatiza muito a ideia do trabalho. Nós temos que trabalhar, não somente para nos acudir às nossas necessidades, mas também sempre mirando o próximo, para que nós tenhamos com o que acudir também o nosso próximo. Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É interessante o que o salmista fala, né? Confirma as obras das nossas mãos. A ideia de... Ele está indo totalmente contrário à ideia da força do meu braço. Ele não está confiando na força do seu braço. As obras da sua mão, do seu trabalho ali, daquilo que ele está fazendo, as suas obras, ele sabe que aquilo só é bênção ou só surte efeitos de bênçãos e progressão se Deus confirmar. Se Deus confirmar. É Deus, o tempo todo, é Deus. Ele que dá a provisão. 1 Timóteo 6, 6 a 8. Não precisa nem explicar, né? Autoexplicável, contentamento. Nós chegamos nesse mundo, nada trouxemos, partiremos dele sem nada levar também, sabendo que tudo que nós tivemos, temos e teremos até a nossa morte é o Senhor que nos dá. Contentamento, né? Sejamos contentes. Para fechar, irmãos, o último tópico aqui, sejamos guardados, que o Senhor nos livre de tudo que é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Não é errado pedir ao Senhor, né, entendendo de forma submissa e de forma contente, né, porque Deus governa com sabedoria, mas nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos livre
né, de coisas ruins, do desemprego. Né? O desemprego é algo contrário ao nosso sustento. Né? É o contrário no sentido de que nós perdemos o nosso meio lícito para obter o nosso sustento. Nós podemos orar que o Senhor nos mantenha empregados, nos mantenha ativos com uma atividade remunerada. Isso não é errado pedir isso. Não é errado pedir por qualquer coisa que seja um obstáculo para que nós possamos ter esse meio de trabalho. Aí isso abre um leque para várias coisas, né? Que alguns irmãos quiserem colocar aqui, podem colocar. Mas a ideia aqui é justamente isso também. Quando nós oramos, pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, nós pedimos pelo trabalho lícito. E, obviamente, se a gente pede pelo trabalho lícito, a gente pede para que os obstáculos para esse trabalho lícito sejam retirados por Deus. Tá? Então, a gente pode incluir aqui até hoje, né, para a nossa época, toda a ideia de obstáculo para a nossa profissionalização, por exemplo. Né? Falta de recurso, preguiça. Pô, a preguiça é um obstáculo. Acho que a preguiça é o primeiro obstáculo que nós enfrentamos, né? E às vezes a preguiça começa aqui, na nossa mente. Né? Não querendo partir para o coach, mas a nossa mente, a gente tende a ser preguiçoso. Né? O primeiro obstáculo para ir para o trabalho é vencer a preguiça da mente, aquela acordada que a gente fica na cama de lado ali. Levantar, mais um dia de trabalho na segunda-feira, depois do dia do Senhor, dia de descanso, santo descanso. Aí a gente lembra, não é para reclamar, é para agradecer ao Senhor, porque é bênção na nossa vida. A nossa inclinação para o pecado. Né? A gente já acorda na segunda-feira, depois do santo dia de descanso, reclamando do trabalho. Né? O pecador, ele não se esquece, né, de cometer pecados. Vamos ler para fechar então 2 textos bíblicos. Provérbios, eu vou ler Provérbios 30. Vou pedir a outro irmão que abra em Filipenses 4. Esse texto de Provérbios, deixa eu ver se eu lembro dele. Provérbios. Esse texto é muito bom para o que nós estamos vendo aqui. É esse mesmo. Provérbios 30, do 7 ao 9. Olha o que está escrito. 2 coisas te peço. Não me as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a furtar e a profanar o nome de Deus. O necessário, o pão nosso de cada dia. Confiados em Deus. A fartura pode fazer com que nós confiemos na força do nosso braço. O homem é tentado a isso, um homem rico. A riqueza em si não é um pecado, mas o coração, o amor ao dinheiro é. Como a escassez extrema, a pobreza tenta o homem a furtar. Como nós vemos diversos casos de pessoas que furtam um arroz, um feijão no mercado. Então, o que Salomão está pedindo é ao Senhor necessário. Nem muita riqueza, para que eu não seja tentado a te negar, e nem escassez extrema, para que eu não venha furtar o necessário. É isso que ele pede ao Senhor, e é isso que nós pedimos quando oramos o pão nosso. Progressão que seja uma consequência, se Deus quiser, no seu santo governo. Mas hoje, com o que nós temos, sejamos contentes com Ele, rendendo graças a Ele por isso. Quem abriu Filipenses 4, do 10 ao 13, pode ler para nós fecharmos? Como eu me alegro do Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura, aprendido o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto
dessa frase tão muito usada na rede social, tudo posso naquele que me fortalece, é Paulo trabalhando a ideia de, em todas as coisas, riquezas, abundância, fartura, também na escassez. Ele aprendeu a viver de todos os modos, entendendo que Deus é quem fortalece ele em todos os contextos, sejam eles favoráveis, sejam eles adversos. Vamos trabalhar aqui algumas perguntas rápidas para nós fecharmos, só para a gente fixar, né? A primeira pergunta é: o que pedimos na quarta petição da oração dominical que nós vimos aqui? O que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que pedimos por isso? Por que pedimos pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje? Não somos merecedores. Nós devemos ao Senhor, né? Qual é o principal meio, não único, utilizado por Deus para o nosso sustento? Trabalho. Esse meio, trabalho, pode nos sustentar por si mesmo? Não. Exatamente. Dependemos da soberania de Deus, da sua santa providência. Por si só, não nos pode sustentar. Para fechar, é errado pedir por conforto e por sustento? Lembrando sempre, é dádiva de Deus. E qual é a ressalva? Oi? Caridade, exatamente. Pensar no próximo e contentamento. Justamente. As ressalvas, né? Pedir por conforto e sustento, não é errado. Lembrando sempre, né? Do próximo. Mais alguma pergunta, irmãos? Vou fazer uma para ver se eu aprendi com você. Não tem a orientação de pedir pão para hoje e não pedir para amanhã. Eu acho que isso está alinhado também àquilo que Cristo... Nós vamos ver logo aqui também, Mateus capítulo 6. Que quando nós pensamos muito no futuro, a gente acaba tendo um ato de incredulidade. Por quê? E Cristo vai falar isso. Não andeis ansiosos, né? Basta cada dia o seu próprio mal, né? Então a ideia é que quando nós pedimos por hoje, e nós vamos ver que nós vimos aqui que está incluído também, logicamente, continuadamente, que o Senhor venha nos dar o pão todos os dias, mas a ênfase aqui é no hoje, porque nós confiamos que o amanhã o Senhor proverá, né? Então é também um ato de fé. Nós pedimos por hoje, no nosso dia, sabendo que o Senhor... Essa linha, pode falar, Jean. Lembrei se refere ao maná. Sim, ao povo, né? Foi lido aqui, né? Quando Deus fala lá em Deuteronômio. Não lembro agora o texto. E interessante, né? A questão do dia do Senhor aqui conectando. Quando Deus dava o maná, Ele dava uma ordem que eles deveriam confiar que Ele daria o maná no dia seguinte. Quando essa ordem foi violada, o que aconteceu com o maná? Ele estragou. O maná que eles colheram a mais, em excesso, para ter no dia seguinte, ele estragou. Eles precisaram do maná no dia seguinte. Mas no sexto dia, para que eles não viessem a colher o maná e a trabalhar no sétimo, eles poderiam colher em excesso, Deus permitia, e esse maná não estragava. Olha o aprendizado aqui. O aprendizado que até mesmo o Senhor que dá o nosso sustento, é Ele que faz esse sustento se preservar para o nosso santo dia, o santo dia de descanso, né? E também que nós trabalhamos a ideia que nós devemos buscar a provisão, prover os nossos armários, a nossa geladeira, de modo que nós não venhamos a nos preocupar com isso no dia de descanso, né? Que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Então a ideia, conectando aqui, que é justamente quando a gente trabalha no dia do Senhor, a gente utiliza esse texto como texto base também, no dia do Senhor, é que a gente confia que nós devemos organizar a nossa semana, ali até o sábado, fazendo compra, fazendo tudo para que no domingo a gente não se preocupe com isso, sabendo que aquilo que nós adquirimos na semana dará também para o santo dia de descanso, né? Lógico que ele tem uma questão sobrenatural
e extraordinário com Deus no maná. O próprio maná é algo extraordinário, né? Deus dava do céu para o povo se alimentar. Mas existem princípios aqui que nós nos agarramos e replicamos isso para a glória de Deus, né? Não teria ver com a questão, o amanhã nos pertence, hoje cada dia nos dai hoje, porque amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui. Sim. Porque eu sou um filho, então amanhã, hoje a gente está aqui, a gente precisa do pão. Mas amanhã. Tiago trabalha isso, né, na sua epístola, né? Que a gente faz planos, mas ele admoesta os cristãos ali da sua época e a nós também, porque eles estavam fazendo um plano sem antes falar, se Deus quiser. Às vezes esse se Deus quiser pra gente é algo rotineiro, é uma expressão popular, né? Ah, se Deus quiser. Mas existe um propósito. Quando a gente fala se Deus quiser, a gente está entendendo que Deus governa tudo. Ele é Deus sobre a nossa vida. Se Ele permitir, não só faremos isso, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo outro, né? Porque antes Ele permitiu que nós pudéssemos fazer. A ideia de confiança, né, no Senhor. Porque o espiritual desse ensino de Jesus é que quando eu peço hoje, compra hoje, é porque eu estou em comunhão. E para o amanhã não é pedir o pão para amanhã, é ter a mesma comunhão para Deus prover o mesmo pão. Então o dia de amanhã não será para mim começar o dia pedindo pão. Primeiro eu tenho que ter comunhão e Deus, ao ouvir a minha petição, na comunhão, Ele provê o pão. Esse é o espiritual. Então, amanhã para mim não é o pedir o pão. É a minha consciência e o meu espírito estar em comunhão para que quando eu orar, Deus providencie o pão. Se eu estiver aqui. E se eu não estiver aqui, eu não quero pão. Eu quero a presença eterna com o Senhor, adorando Ele em espírito e verdade, para o céu. É o que Cristo falou, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de tudo que sai da boca de Deus. O que me provê primeiro O alimento não é o pão, é a palavra, é a comunhão. que é o pão espiritual. Deus, Cristo é o nosso pão. Ele é o pão da vida, né? Que ele vai falar. Eu sou o pão da vida. Ao amanhecer, eu, por exemplo, não tenho costume de acordar cedo e ver a Bíblia cedo, eu nem comi o pão ainda, mas já estou em comunhão. Já tá, o pão espiritual já está comendo. Primeiro eu leio, depois eu como o pão. Primeiro o espírito, a alma, depois o corpo, né? Mais alguma colocação, irmãos? Não? Então vamos fechar. Vamos orar. Senhor, somos gratos.